16 de setembro de 2001. Eu tinha 16 anos. E foi nessa data que, a pedido do meu pai, ou por incentivo do meu pai e também da minha mãe, eu entrei num grupo de jovens chamado Ordem de Molay, que nada mais é do que um grupo de jovens patrocinado pela maçonaria, que tem como principal objetivo formar o caráter de jovens. E essa ordem, as pessoas que fazem parte dela podem frequentá-la dos 13 aos 21 anos, quando elas atingem a maioridade, e a partir daí, teoricamente, a gente teria recebido todo o conhecimento necessário para que nós nos tornemos bons cidadãos e consigamos aplicar tudo isso na nossa vida fora da ordem. E esse momento foi muito importante para mim, de eu entrar na ordem, porque eu vinha de um processo onde eu troquei de escola e foi um momento que eu não conseguia, por motivos não sei dizer quais são, eu não conseguia fazer muitos amigos, eu não tinha realmente amigos naquela época. Eu conhecia as pessoas da minha escola, do meu colégio, da minha sala, mas eu não podia dizer que naquele momento eu tinha amigos. E ao entrar na Ordem de Molay, isso mudou muito. Porque dentro desse período que eu fiquei dentro da Ordem de Molay, dos 16 aos 21 anos, foi aonde eu formei o meu maior centro de amigos, de relacionamento. E é um relacionamento que eu mantenho até hoje, desde os meus 16 anos até hoje, aos 33 anos. Nesse período, eu já mudei de escola mais uma vez, eu já fiz faculdade, eu já fiz pós-graduação, eu já passei pelo menos umas 3 ou 4 empresas diferentes, e em nenhum desses ambientes eu carreguei tantos e tão bons amigos como eu fiz dentro da Ordem de Molay, e por isso eu agradeço muito todo esse período que eu passei lá dentro e tudo que eu aprendi dentro da ordem. Depois que a gente faz 21 anos, se nós formos convidados, nós podemos entrar na maçonaria. Em 2008, então com 24 anos, um colega meu, também membro da Ordem de Molay, me convidou para ir para a maçonaria. O meu pai também é maçom, mas ele deixou isso sempre muito livre para mim. E a maçonaria, assim como a Ordem de Molay, apesar de todo o tabu, toda a ficção e toda a história que se constrói em torno da maçonaria, apesar disso tudo, a maçonaria nada mais é do que uma instituição cujos ensinamentos, que não são ensinamentos propriamente criados pela maçonaria, mas por grandes filósofos que por um acaso eram maçons, é uma instituição que nada mais faz do que tentar passar através dos seus ensinamentos a construção de pessoas moralmente melhores e eticamente melhores. Isso significa que todos os maçons são bons? Não. Existem muitos casos de pessoas que entraram na maçonaria, receberam o mesmo ensinamento que o fulano, o beltrano e o ciclano, mas acabaram seguindo outro rumo, e existem casos de expulsão, logicamente. E dentro desse processo da maçonaria, o que é muito bom, diferente da Ordem de Molay, é que a maçonaria ela é atemporal, ela não tem tempo. Depois que você entra, se você não pedir para sair, não for convidado a sair, você pode ficar lá o tempo que você quiser, diferente da Ordem de Molay, onde a gente tem um tempo para adquirir o conhecimento para poder aplicá-lo. Porém, existem passos a serem seguidos dentro da instituição até que nós nos transformemos, ou até que nós tenhamos todo o conhecimento que a maçonaria julga necessário para que nós possamos nos considerar moralmente evoluídos em relação à pessoa que a gente entrou e capazes de poder influenciar outras pessoas e assim a gente mudar a sociedade no qual a gente vive. Esse processo normalmente dura 3 anos, onde a gente começa com aprendiz, companheiro e o chamado mestre maçom. Todas essas informações vocês podem achar na internet, não estou falando nada demais aqui.
E todo esse tempo, desde que eu entrei na Ordem Demolei e desde que eu estou na maçonaria, talvez o conhecimento mais importante que eu tenha recebido ou que eu tenha absorvido é a questão do tempo. O tempo é, de fato, o nosso bem mais precioso e não existe nada que possa substituir isso. Eu vejo o tempo como uma forma da gente medir a vida. Ela pode ser bem aproveitada ou mal aproveitada. O problema do tempo é que, apesar de ele ser um bem escasso, assim como é o dinheiro, assim como é a água, o tempo, apesar de ele ser escasso, ele ser finito, ele tem um fim para nós, nesse plano. A gente não sabe quando é esse fim. E isso torna ainda mais importante a nossa tarefa de administrar bem esse tempo para que a gente possa considerar que a nossa vida foi boa, é boa ou valeu a pena. E nesse sentido, o que eu aprendi é que, apesar da gente ter essa consciência de que o tempo vai acabar um momento e a gente não sabe quando, não adianta a gente tentar acelerar esse processo para que a gente viva mais, não no sentido de aumentar o nosso tempo aqui, mas que nós possamos aproveitar melhor a vida. Toda vez que eu tentei acelerar o tempo, algo deu errado. E isso, traduzindo hoje, dia 31 de janeiro de 2007, completando esse ano 9 anos que eu entrei na maçonaria, eu estou dando o segundo passo dentro da ordem, que no tempo normal, no cronograma normal, seria de 1 ano, eu fiz em 9 anos. E eu não me arrependo nada disso, porque tudo que eu aprendi dentro, nas minhas passagens pela maçonaria, fora, durante esse período, e tudo que eu consegui aplicar dentro desse período, foram o que me trouxeram até aqui. E apesar de eu ter demorado 9 vezes mais do que o padrão estabelecido pela instituição, esse foi o tempo certo, instituído pelo grande arquiteto do universo, para que isso acontecesse comigo. Quanto mais eu estudo, quanto mais eu paro para refletir, eu quero aproveitar melhor o tempo, mas não no sentido de fazer mais coisas, mas simplesmente no sentido de fazer aquilo que realmente eu acredito que vai acrescentar vida ao tempo que eu estou aqui nesse plano. Então não importa se vai durar 1 ano ou 9, o que importa é que a gente aproveite bem isso do jeito que tem que ser aproveitado. E a gente não pode reclamar que vai durar mais ou vai durar menos. A gente tem que simplesmente aproveitar, abraçar essa característica, essa condição, e simplesmente seguir em frente, fazendo a vida valer a pena. Então por isso que hoje é um dia muito importante para mim, porque hoje eu tomo esse segundo passo. Eu saio do que a maçonaria chama de aprendiz e passo companheiro. Foram 9 anos adquirindo conhecimento e tentando aplicar esse conhecimento a mim e aos demais, e agora eu sigo um novo patamar para estudar mais e tentar ser a cada dia uma pessoa melhor, principalmente para mim, o que vai refletir obrigatoriamente nos outros.